Oi, lindas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do programa Tá Juntas. E hoje vamos falar sobre alguns ciclos que nós mulheres passamos em nossa vida. Tatas, que ciclo é esse que você está falando? Principalmente na fase do climatério e da menopausa. Ô, fase difícil! Difícil porque muitas vezes mulheres jovens entram nessa fase. Jovem que eu falo é numa idade que não é esperada para entrar nesse climatério e também na menopausa, que é abaixo dos 50, muitas vezes abaixo dos 45, e mulheres que chegam na fase bem tardia, chegando nos 60, 65, mas é um assunto que a gente se depara com muita dificuldade. Primeiro que a gente não encontra bons profissionais para ter o olhar holístico, acolhedor, que seja empático, que traz essa essência do acolhimento na nossa consulta. Segundo ponto, de que a gente faz muitos exames, dá tudo normal e a gente se vê naquela loucura, calor, muita irritabilidade, aquela menopausa que vai e volta, aquela menstruação que vai e volta e você não sabe lidar com aquilo, mistura muito o que é menopausa, o que é climatério. Além disso, tem um terceiro ponto: você nunca é ouvida e nunca é vista como você, como única. E sempre você está sendo igual a outra coleguinha. E isso não é uma boa ética de um profissional. Ele está tratando você como uma receita de bolo. E nós, mulheres, cada uma temos uma fase nesse ciclo de uma forma diferente. E para este bate-papo maravilhoso, porque eu estava ansiosa para falar sobre climatério e menopausa, porque eu me deparo com as minhas pacientes no consultório também para as consultas ginecológicas, eu trouxe aqui Lidiane, ela que é uma nutróloga, para a gente abordar esse tema. Ela que atende aqui em Carpina também. Você sempre sabe que eu estou trazendo profissionais bons, que traga essa essência do acolhimento, da escutativa, de estar recebendo você, mulher, com esse olhar na nossa cidade e também de ser uma consulta bem completa, ao ponto que o profissional ele se importe com você. Lidiane, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui e assim, é muito bom falar sobre climatério e menopausa junto com você. Obrigada, Thaís. Obrigada por essa oportunidade de falar com essas mulheres, né, de um assunto tão importante, tão negligenciado, pelos profissionais de Sim. saúde, inclusive, né, e tirar todos os medos, os tabus, os mitos, todas as coisas e trazer informações de qualidade para essas mulheres e falar que elas não precisam ter medo da reposição hormonal. Então, eu quero me apresentar um pouquinho. Eu sou médica, eu tenho especialidade em medicina de família, sou pós-graduada em nutrologia e atuo principalmente na área do emagrecimento e reposição hormonal. Reposição hormonal tanto para homens, né, que tem também A andropausa também. andropausa, né, o hipogonadismo, e também principalmente as mulheres em período de climatério e menopausa, as mulheres 40 a mais, que tem tantos sintomas e às vezes não tem esse olhar, né, para elas, que às vezes elas acham que estão malucas, sintomas depressivos, sintomas melancólicos, uma angústia, não sabe o que está acontecendo, os exames estão normais, né, e não tem esse olhar para essas mulheres de acolhimento, de entender de verdade o que está passando com elas e de fazer um diagnóstico e principalmente trazer um tratamento que vai transformar, que vai melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Então é um prazer enorme trazer esse assunto aqui, que eu amo de paixão. A gente sente, eu sinto aqui no seu olhar, no seu sorriso, o quanto isso mexe com você, o quanto isso transborda em você para esse cuidado. E é o que ela tá falando. A gente vai falar sobre reposição hormonal, vamos falar sobre suplementação, vamos falar sobre emagrecimento, vamos falar sobre esse bem-estar de volta, trazer a mulher a viver a vida, porque parece que quando a gente chega nessa fase do climatério, da menopausa, a gente parece que é uma extraterrestre. A gente não está mais no corpo, não está, a alma está fora do nosso corpo e a gente não se encaixa novamente. E é esse encaixe que a gente tem que trazer nessa clareza do conhecimento, da informação, da direção. E é isso que eu quero que elas sintam hoje com a gente. Quando a gente fala sobre climatério, menopausa, a gente fala muito, como a gente tem visto, é sobre as questões dela não se reencontrar. A mulher, ela realmente ela sai de. É como se fosse amamentar. Ela, antes do bebê nascer, ela é uma mulher. Ela é a mulher. Depois que o bebê nasce, parece que ela se torna nula. Então, quem está em evidência é o bebê. Tudo é para o bebê, porque nutre dela, precisa dela. Então, ela se esquece. O climatério é uma fase quase parecida do mesmo jeito. Ela chega numa fase Exatamente. que ela não sabe nem se chegou.
tá meio que salteando, mas ela já chegou. Muitas são precoces e outras Exato. são tardias. E é nesse ponto, precoce e tardio, que eu queria que você, pelo menos nesse iniciozinho, pudesse diferenciar para a gente entender quando é algo precoce e quando é algo mais tardio e qual é o tempo ideal que todas nós mulheres deveríamos chegar nessa fase, tanto do climatério como da menopausa. Pelo menos a gente tem uma noção de como é que a gente se encontra nessas fases. Então, a gente precisa entender primeiro o que é a menopausa. Tem muita confusão, do que é a menopausa e do que são os sintomas de climatério e menopausa, né. Eu escuto muitas mulheres, falarem, por exemplo: "Eu não tenho menopausa, porque eu não sinto calorão, eu não sinto nada". Então, assim, precisa entender primeiro a definição de menopausa, né. A menopausa, ela é um marco, ela é uma data de aniversário, digamos assim, que é a última menstruação da mulher. E a gente faz esse diagnóstico sempre em forma retroativa, né? Por exemplo, se a mulher teve a sua última menstruação, janeiro de 2025, ela não teve mais nenhum ciclo até janeiro de 2026, então nós podemos dizer que o marco foi em janeiro de 2025, que é uma data retroativa. Isso é menopausa. Outra coisa é sentir todos os sintomas. Porém, os sintomas de climatério, ele começa a acontecer até 10 anos antes dessa última menstruação. Então, assim, a faixa da idade das mulheres brasileiras entrar na menopausa, né, ter a sua última menstruação, é por volta aí dos 50 anos de idade. Porém, 10 anos antes disso acontecer, elas já começam a sentir todos os sintomas, né? E aí, os sintomas, nós temos aí mais de 50 sintomas catalogados, que a maior parte das mulheres acha que sintomas de menopausa e de climatério é apenas sentir calorão, e não é. Então a mulher, ela começa nessa fase da idade, a partir dos 40 anos de idade, né, sintomas depressivos, sintomas melancólicos, ansiosos, com dificuldade para dormir, despertares de madrugada, tá dormindo super bem, 3 horas da manhã, desperta, corre uma maratona, e no outro dia está se arrastando com cansaço, com fadiga, com indisposição, redução da libido, né, ressecamento vaginal, Sim. o relacionamento fica muito ruim, os homens não entendem por que que a esposa está assim, às vezes até o relacionamento é um relacionamento bacana, um esposo amoroso, mas essa mulher, ela não consegue mais manter a relação né, dentro do casamento, porque tudo é essa questão hormonal, né, que Sim. precisa ser olhado. E a mulher, nessa fase de climatério, ela ainda está tendo ciclos menstruais, às vezes com falha, mas às vezes até regular. E ela não entende o que está acontecendo com ela. Às vezes ela acha que ela está maluca. Eu, às vezes, costumo falar para as minhas pacientes: você não está maluca, você só está no climatério, É. né? E a menopausa precoce, ela acontece antes dos 40 anos de idade. Então, tem mulheres que entram na menopausa com 35, 38 anos, né? Então, a gente precisa ter esse olhar investigativo mesmo, sabe? Para diferenciar o que que é o climatério, o que que é a menopausa, ou quais são outras doenças relacionadas à amenorreia, né? A falha do ciclo da menstruação da mulher antes dos 40 anos de idade, né? Para poder tratar de uma forma bem individualizada, né? Cada mulher é única, cada mulher é um universo, então a gente precisa diagnosticar e tratar assim de forma muito individualizada, e entender essa mulher, né? Ter esse olhar para essa mulher que está lá com todos os sintomas, ficando maluca, acordando de madrugada, com sono muito ruim, se arrastando no outro dia, e os exames normais, né? É o que pega. Tudo tá normal, mas não tá normal. Os sinais já estão dando. Exatamente, e a gente não trata pedaço de papel, né? Nem sempre se não deu o resultado lá no exame, a gente não vai descartar que essa mulher está em fase de climatério, porque a gente trata pessoas, a gente trata ser humano, não trata o pedaço de papel. E o que que acontece, Thaís, nessa fase do climatério, que a mulher ainda está em período de ovulação, os exames estarem normais, é porque nessa fase os ovários estão ali no liga e desliga, né? Então, tem período que vai ter o período de produção de hormônios, tem período que não, então tem período que a mulher vai menstruar, tem período que não menstrua. Então, por exemplo, se ela for coletar o exame de sangue num dia que ela está tendo produção hormonal, os exames vão estar normais,
Mas isso não quer dizer que ela não está já no climatério e que ela não precisa já iniciar com a sua reposição hormonal. Então, tem um dia certinho para se fazer os exames, Tem o de dia acordo com o ciclo dela. de acordo com o ciclo dela, né? E a gente olha a fase do ciclo e se essa mulher está principalmente com sintomas. Então, assim, não necessariamente nós vamos esperar os exames estarem ruins, ou seja, um FSH alto, um estradiol baixo, para a gente começar a iniciar a reposição hormonal dessa mulher. Geralmente, Lidiane, tem uma data assim específica do ciclo para a maioria das mulheres, o tempo indicado, ideal? Eu Eu, sei que existem particularidades, aham, mas sim. assim, existe uma maioria que, vamos supor, Thaís, no 20º dia do ciclo assim da mulher como um todo, é um tempo ideal para aquela mulher ela possa ficar e querer fazer esse tipo de exame hormonal. Uhum. A partir do 14º dia, né, que a Sim, mulher entra ali na segunda fase do ciclo, até para a gente fazer a relação estrogênio, progesterona. tudo bem. Bati. Então, a gente faz essa relação, né, hormonal de estrogênio, progesterona, até para a gente diagnosticar, às vezes, algumas doenças de dominância estrogênica, né? Porque Hum, é, cada mulher que está no período de climatério e menopausa, a gente precisa individualizar o tratamento, né? sim. Tem mulher que está na menopausa, não tem absolutamente nada. Tem mulher que tem lipedema, tem mulher que tem mioma, adenomiose. Então, a gente precisa investigar também essas doenças de dominâncias estrogênicas para fazer o tratamento bem individualizado. É porque assim, mexer com o climatério e com a menopausa é bem complexo. É complexo. E elas não têm essa noção dessa complexidade. Acham que tudo é normal. Porque, assim, quando elas fazem o exame sempre vai dizer assim, as fases Uhum. de fecundação, ovulação, aquela coisa toda. Só que elas vão pelos parâmetros que sempre está de lado. Mas aqueles parâmetros, eu sempre digo, gente, isso aqui não é um parâmetro que a gente tem que ter, porque quando a gente vai para a área da consulta gineco, a gente tem que ter uma noção mais ou menos para poder encaminhar. Então, isso aqui não é igual para todo mundo. Você pode fazer, mas a sua mãe fez. Ah, tá batendo quase, Thaís. Não tá batendo. Porque, assim, não é para bater. Tem que ter uma alteração. Nada é tão perfeito ao ponto de se você não estiver sendo acompanhada e fazer os exames anualmente direitinho e tá sendo tudo no controle. Não, as taxas tá no, então tem que estar normal. Mas enquanto que você não teve nem ainda a investigação, não é para estar normalizado. Então, as mulheres, elas normalizam muito uma com a outra. Exato. Pegando exemplo, quando elas chegam para você no consultório com essa situação de que achava que não estava naquela fase, e quando você vem e joga real dizendo, não, você tá, e não é nem nessa fase, já é na próxima. Qual a reação dela mediante as tuas condutas agora do cuidado com a saúde dessa mulher? Primeiro que elas se sentem acolhidas, né? Uhum. Porque a maioria das mulheres que vêm para mim já rodaram diversos profissionais com diversos sintomas e todo mundo fala que tá normal, normal, normal. Então, assim, quando vem e eu explico que o exame de laboratorial não precisa estar com toda aquela alteração para a gente iniciar uma reposição hormonal, e quando a gente inicia a reposição hormonal, que a mulher ela vê transformação na sua qualidade de vida, então, assim, é um agradecimento mesmo, assim, sabe? Inclusive, eu Sim. tenho diversos depoimentos de diversas pacientes minhas que estão exatamente nessa fase de transição, né? Uhum. Que, meu Deus do céu, é medicamento psiquiátrico de ansiedade, de depressivo, é Zolpidem para dormir, com 5, 6 medicações que nada resolve. Mas, doutora, eu fiz os meus exames hormonais, estão normais. Mas se você coletou o dia que os seus ovários estavam em funcionamento, os exames vão estar normais. Mas é um falso positivo, sabe? É um É. falso normal. Então a gente não trata o pedaço de papel, a gente trata o ser humano. Você está com sintomas, então vamos tratar os seus sintomas, né? Então, quando a gente começa essa reposição hormonal e melhora essa qualidade de vida, e essa mulher começa a desmamar o ansiolítico, o antidepressivo, o remédio para dormir. Então, assim, eu costumo falar, Thaís, que eu fico mais feliz do que elas. De verdade, assim, eu tenho uma gratidão, assim, sabe? Um prazer tão imenso quando uma paciente me manda um depoimento, volta para a consulta e fala, doutora, tirei essa medicação,
Meu Deus do céu, Eu é consigo ver. prazeroso, assim, sabe? Eu consigo te entender, porque assim, a gente quando trabalha com mulher, com assim, que a gente ama mesmo trabalhar com essas Uhum, mulheres, trazer de volta o brilho nos olhos, a leveza da vida, não tem dinheiro que pague. exato. É uma satisfação que você diz, estou no lugar certo, com a missão certa, e eu sei que eu estou dando tudo o que ela precisa, que é o que ela não encontra. Exato. E é aquela coisa também, né, Lidiane, que as mulheres, elas batem muito em muitas portas erradas e acabam desistindo no meio do caminho. E tem muitos profissionais bons, como nós, que é o mínimo. E quando elas vêm para nossas consultas, elas já estão cansadas de procurar, já estão cansadas de gastar, já estão Exato. cansadas de investir. Só que toda a luta que ela andou para poder investir agora no certo, ela vai ver as vitórias chegando. Porque assim, se a gente pensar que tudo na vida fosse fácil, não existiria os problemas e Exato. as dificuldades. Se a gente vai buscando o que é muito difícil, mas a gente tá com aquela vontade, a bonança chega. Exato. E essa questão sobre a reposição, falar sobre menopausa, climatério e reposição hormonal para mim foi uma coisa pessoal, Uhum. porque a minha mãe, no período de menopausa dela, ela sofreu demais, sabe? Eu vi a minha mãe maluca dentro de casa, tendo os fogachos, aqueles calores assim que suava, ela molhava a cama, ela tinha que trocar o lençol da cama, depois vinha um frio. Nós íamos para a igreja, ela não conseguia, manter concentração no culto, sabe, por Uhum. causa dessas oscilações, ficou extremamente irritada e os profissionais não tinham acolhimento. Colocava o bicho sobre a reposição hormonal, que vai ficar com voz grossa, que vai nascer pelo, que vai. Então, assim, a minha mãe ela chegou a fazer reposição hormonal durante um ano e depois ela suspendeu a reposição hormonal por causa dessa falta de orientação. E eu via toda esse sofrimento dela, sabe. Então, assim, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu decidi que as minhas pacientes, elas não passariam por isso. Que reposição hormonal para mim, falar de climatério e menopausa era uma coisa pessoal, sabe. Eu não quero que nenhuma paciente, nenhuma mulher que venha na minha consulta, passe pelo que minha mãe passou. Então, assim, na faculdade, nós não estudamos, nós não aprendemos sobre reposição hormonal. Só que eu, durante a faculdade, eu já estudava reposição hormonal. Totalmente à parte do conteúdo da faculdade, eu já estudava reposição hormonal. Eu já acompanhava médicos que falavam sobre a reposição hormonal. E depois, né, fui fazer a minha especialidade, fiz a minha pós-graduação em nutrologia e a gente vê muito sobre reposição hormonal dentro da nutrologia. E eu sempre buscando cursos específicos só sobre reposição hormonal. Então, assim, me dedico muito nessa área porque para mim é uma questão pessoal, Sim. sabe? Eu quero que as minhas pacientes tenham qualidade de vida e que elas vejam que não é o fim, sabe? As mulheres hoje em dia, 40 a mais, com seus 45, 48, 50 anos de idade, elas estão super produtivas, elas estão com a cabeça boa, elas estão trabalhando, elas estão empreendendo, elas estão fazendo a sua atividade física, então elas merecem ter qualidade de vida. Elas merecem tá disposta, sabe, tá ali se sentindo bem, se sentindo ativa, elas merecem estar legal no relacionamento, no casamento delas, elas merecem isso, sabe. Então, para mim é uma questão pessoal, sabe. Então eu não eu me dedico de verdade quando falo sobre reposição hormonal nas mulheres. E assim, quando a gente encontra profissionais como você que busca entregar esse melhor, a gente consegue entender o quanto investe. Muito, E quando a gente fala de investir, que a gente é da área de saúde, nós duas, o dinheiro é muito alto. muito. E as pessoas que estão de fora, principalmente os pacientes, não entendem a dimensão do quanto há um investimento. Eu não estou questionando aqui que a gente gasta muito dinheiro. Não, é porque a gente ama investir. Só que quando eu falo dos nossos pacientes não valorizar, é a questão de não entender quanto a gente investe para poder entregar excelência para vocês. Então, isso impacta geralmente na hora de contratar o nosso serviço. Porque, assim, quando a gente sabe que é um bom profissional, a gente sabe o quanto ele é. Ele tem a facilidade de falar sobre o tema. Ele fala como contexto, ele não fala pela metade. Ele não fala sem estar com segurança, ele fala com muita segurança e propriedade sobre algo. E quando as pacientes chegam na nossa consulta, ela sente. Ela vai Uhum. dizer, aqui eu vou estar salva. Eu não vou estar andando mais com os profissionais que igualam com as outras.
eu sou única e ela vai me olhar como eu. A mulher sou eu. Ela não vai pegar a receita de bolo e me dar como a outra. Então, isso a gente consegue sentir. E eu sei que elas estão sentindo de acordo com o que você já está deixando aqui pra gente bem escancarado o porquê você entrou nessa área. Porque vem muito além do estudo. Vem de algo muito, muito mais profundo, que é a história familiar, sua mãe. Exatamente. E a história, ela mexe e ela traz as pessoas para, nossa, realmente ela vai me entender. Porque se ela preocupou com a mãe dela, pode ser com a sua irmã, pode ser com a tia, mas ela estudou se preocupando e não pensando em ganhar algo em troca. E todo investimento que a gente faz como profissional vale cada centavo a pena. Porque quem vai até a gente valoriza. Exatamente. E esse investimento, não só o financeiro, que o financeiro é bem alto, pelo menos na área da medicina, Sim, todo curso, toda pós-graduação, tudo que a gente vai fazer nessa área, o investimento é muito é alto. muito alto mesmo. Mas, assim, todo o investimento de tempo para estudar, sabe? Às vezes, eu tô lá sentada 3, 4, 5 horas estudando, aí às vezes meu esposo fala, meu Deus, chega disso, vem para cá um pouquinho, vamos assistir um filme. E eu tô lá horas e horas dedicando. Então, assim, é o recurso financeiro, é o recurso de tempo para estudar e de estar em convívio com a família. Às vezes abre mão de final de semana para Sim. viajar, para ir para um congresso, para ir para uma especialidade, né? Tudo para a gente trazer esse atendimento de qualidade e principalmente de saber o que está fazendo, né? Reposição hormonal não é receita de bolo, não é cada mulher, ela é um universo. Tem mulher num período de climatério e menopausa que não tem absolutamente nada, não tem sintomas. Tem mulher que tem adenomiose, tem mioma uterino, tem endometriose, tem a outra que tem lipedema. E para cada uma dessa, é uma escolha diferente de qual hormônio eu vou fazer. Não é receita de bolo. Não é gel transdérmico para todo mundo, sabe? Então, assim, a gente precisa individualizar. Então, cada investimento é para trazer essa segurança, sabe? Do que fazer e principalmente do que não fazer, É. né? E se a gente faz, como é que reverte depois? Que eu preciso saber, a partir do momento que eu estou com a vida de uma paciente nas minhas mãos ali, eu tenho que saber o que eu faço depois disso. Como Sim, que eu reverto isso? sim. A paciente iniciou uma reposição hormonal, ela iniciou um sangramento, como que eu manejo isso? Então, eu preciso ter essa segurança e passar principalmente a segurança para a minha paciente, né? Para ela entender que ela não tá sozinha. Exatamente. Falando nessa questão da reposição, ela ainda causa muito medo em algumas mulheres, tá? Como ela sabe que realmente ela é indicada e quão seguro é durante esse período do climatério e da menopausa? Um outro ponto, além de saber disso, a reposição, ela só é passada em um dos ciclos ou ela pode ser passada nos dois, mas de uma forma diferente? Claro, porque cada fase é um jeito diferente. Uhum. Para a gente entender sobre o medo da reposição hormonal, né? Porque esse medo aí vem de anos e anos. E a gente Bem, precisa entender de onde surgiu esse medo. Eu gosto de chamar de hormoniofobia, que é é a bem fobia dos isso. hormônios, É né? bem isso. As minhas pacientes relatam pela experiência das amigas. Porque ao invés de ficar boa, ficaram pior. Aí isso vai se tornando um ciclo. E isso vai virando cultural. Então, Cultural. e a gente precisa entender assim de onde surgiu todo esse medo da reposição hormonal. 1991, que teve um estudo chamado WHI, que o maior boom desse estudo foi em 2002, se eu não estou enganada. Nesse estudo, foram mais ou menos 16 mil mulheres avaliadas dentro desse estudo. E dentro desse estudo foram usados hormônios, que é o Premarin, que é um estrogênio equino, por aí você já tira, né? Misericórdia. E a medroxprogesterona. Então, assim, o que deu errado no WHI? Primeiro, que dentre dessas mulheres que estavam dentro desse estudo, diversas delas já estavam fora da janela de oportunidade para iniciar a reposição hormonal. E aí aqui eu preciso abrir um parênteses, que é explicar o que é a janela de oportunidade. A janela de oportunidade são os 10 primeiros anos que a gente tem de janela de segurança para iniciar a reposição hormonal. Então, assim, se essa mulher teve a sua menopausa aos 50 anos de idade, esse é só um exemplo, porque cada mulher Sim. ela vai variar, né?
Então, se ela teve a sua menopausa aos 50 anos, nós temos até os 60 anos para iniciar a reposição de forma segura. Então, dentro desse estudo, viu que várias delas já estavam fora da janela de oportunidade para iniciar a reposição hormonal. Várias delas já tinham artérias calcificadas, já eram tabagistas, fumantes, e o hormônio utilizado nesse estudo, que não era um hormônio bioidêntico, sabe? Que era um estrogênio de égua, né? Era um estrogênio equino. E por via oral que faz primeira passagem hepática. Então, assim, diversas coisas aí ficou ruim nesse estudo, né? E o boom mesmo que aconteceu de toda a fobia foi em 2002, que quando as mídias trouxeram de forma bem catastrófica, assim, sabe? Das manchetes, assim, bem letras garrafais, né? Hormônio causa câncer, hormônio Eu mata. lembro. Então, assim, foi uma coisa desastrosa, né? Só que o que eles não trouxeram? Eles falaram dos riscos relativos e não falaram dos riscos absolutos. Então, por exemplo, risco relativo. Reposição hormonal tem 26% de chance de desenvolver câncer de mama. Esse é um risco relativo. O que as mídias não falaram que era a verdade? O risco absoluto, que é 8 casos a cada 10 mil mulheres por ano. Ou seja, a quantidade de casos são muito baixas. Então, por causa de toda essa movimentação de informações erradas, então, mulheres ficaram amedrontadas, com medo, né, por informações erradas, e os profissionais de saúde amedrontados, inseguros de fazer a reposição hormonal. E daí ficaram aí 20 anos Meio de stand-by. sem falar sobre a saúde das mulheres. Então, a minha mãe entrou aí nessa leva de mulheres que ficaram no vácuo, sem falar Nossa. sobre saúde hormonal, sobre a saúde das mulheres, né? E aí, eu costumo falar que, graças a Deus, a medicina evolui, né? Graças a Deus, a gente tem estudos novos, temos tecnologias, tudo melhora, né? Então, os estudos hoje mostram que a reposição hormonal, ela não causa câncer, reposição hormonal não causa câncer, não dá infarto e não dá AVC, né? Porque no próprio estudo, depois de anos, foi feito estudos dentro do próprio WHI e avaliaram que mesmo sendo esse hormônio equino, via oral, e todas essas mulheres fora da janela e tudo mais, tiveram muito mais benefício do que risco, né? E aí, hoje, nós temos hormônios que são bioidênticos, né, que são transdérmicos, em gel, em adesivo, que traz muita segurança para essas mulheres fazer a reposição hormonal, né? Então, Traz muito mais acessibilidade. Por vias por diferentes. vias diferentes, né? Porque daí nós temos também a vias de implante, que são seguras, né? Sim. Então, assim, não só a via oral, porque a via oral existe até hoje, né? Mas, assim, os estudos hoje, que são diversos estudos, mostram que essas mulheres, elas não têm risco, inclusive mulheres que já tiveram trombose, AVC, que a via transdérmica, ela é segura mesmo para essas mulheres, Sim. né? Então, é, e sobre precisar estar no climatério e na menopausa, né? Não precisa esperar a menstruação parar completamente para iniciar a reposição hormonal. A gente pode iniciar a reposição hormonal desde que essa mulher já apresente sintomas climatéricos. Hum. Então quer dizer que ainda pode acontecer isso na casa dos 30. Porque na casa do 30, tem muitas mulheres que já estão fazendo essa mutação mesmo sem chegar nos 40. Exatamente. E eu acho que o que ela sente muito mais na casa dos 30 é o cansaço. Uhum. Como se ela já tivesse com 40 fazendo 1001 atividades e ela não tem energia nem para academia ou fazer uma atividade física. E Exatamente. muitas vezes não é só por falta de vitaminas. Porque o que é que eu vejo? Profissionais indo para pacientes indo para nutricionistas e lidam só como vamos aumentar essa proteína, vamos botar nesse carboidrato, vamos botar nessas vitaminas porque está muito baixa. Além de não estar muito baixa, mas é como se você equilibrar e deixar tudo muito constante. Uhum. E isso
você explicando, faz muito sentido que não pode ser só isso. Exatamente. Já pode ser o início dela. E tem mulheres que entram na menopausa precoce, né? Sim, sim. Antes dos 40 anos de Que é idade. na casa dos 30. Às vezes Exatamente. acontece com 35, ou então menos que isso. Porque isso vale muito, porque assim, na minha cabeça já faz uma ideia da menstruação, da primeira menstruação menarca. Quanto mais nova, Uhum, mais eu acho que pode chegar também precocemente o climatério. E exatamente. esse antecipado dos 10 anos que você falou. Exatamente. E aí eu acho que Exatamente. chega por volta dos 30, se a gente for calcular e pensar que sim, pode. Porque a queda hormonal, ela começa a partir daí, né? A partir dos 30 anos, né? Vai ficar muito mais intensificada aí 40, 45 anos, mas a partir dos 30 anos já começa a ter queda hormonal. E quando a gente também vai olhar em questão de câncer, essa história de índice dessas coisas, às vezes é genética, às vezes não é, tem a questão também da menina que tem a menarca muito cedo, que isso também influencia lá no equilíbrio hormonal, Uhum, que ela pode ter já alguns episódios, até alteração de não só de hormônio, mas também assim no colo do útero, sim, porque isso tudo mexe com hormônio. sim, A endometriose é um desses fatos que vem chegando por conta da menarca também. exatamente. E é assim, nem sempre na endometriose a gente vai ver um exame de imagem com foco de endometriose. Não vem, Às vezes não a menina vem. tá lá com cólicas, medicação, vai parar na UPA no hospital com cólicas intensa, faz um exame de ultrassonografia, uma ressonância, o exame tá limpo, mas ela tá com sintoma. Mais uma vez, a gente trata pessoas, a gente trata ser humano, a gente não trata pedaço de papel, né? Eu olho muito a questão, é muito mais que a imagem. O que vai na clínica é os sinais e sintomas. Exato, Sinais exatamente. e sintomas é o que dá o alerta. Se você tá tendo sinais e sintomas e a imagem não mostra nada, pode investigar que tem muita coisa por debaixo daquela imagem. Exatamente. E outra coisa, Thaís, são as mulheres com adenomiose e mioma. Gente, olha, eu tenho vontade de chorar quando uma mulher aí por volta dos seus 45, 48 anos, com mioma uterino, com aquele sangramento intenso, com anemia, tendo que fazer reposição de ferro venoso, e aí o profissional fala para ela assim: "Ah, mas você já está quase entrando na menopausa, o mioma seca nessa fase". Oh, meu Deus! E você não vai fazer nada para melhorar a sua qualidade de vida. Você só vai esperar entrar na menopausa para o mioma secar, porque o mioma ele é uma doença de dominância estrogênica, Sim. né? Então, assim, a produção de estrogênio no organismo ela está muito maior, né, do que progesterona. É. Mas, assim, essa mulher, quando ela entra na menopausa, ela precisa repor o estrogênio, né? Porque, assim, o estrogênio, que é o carro-chefe do hormônio das mulheres, ele é cardioprotetor, ele é neuroprotetor, É. ele é osteoprotetor. O risco do desenvolvimento de osteoporose, risco cardiovascular, né? Risco de demência nessa fase, ela aumenta muito, de 30% a 40%. Então, assim, a mulher não vai fazer a reposição hormonal dela porque ela tem um mioma? Sabe, assim, para mim não faz sentido, né? E realmente não tem sentido, né? E tu sabe o que é que Não- faz sentido para os outros profissionais? Vamos colocar nela o método contraceptivo combinado. E que piora, né? Porque tem estradiol. Se a doença é de dominância estrogênica, você vai colocar um combinado. Mais estrogênio. É. Mas aí nessa fase da mulher com menopausa, por exemplo, a gente precisa repor o estrogênio dela, Não, sabe? sim, sim. E aí que vem a dança das cadeiras. Eu chamo que É. reposição hormonal nas mulheres, né? É uma dança das cadeiras, né? Então, assim, não faz sentido falar para essa mulher que ela tem que ficar ali sofrendo com anemia, se arrastando com a vida péssima, porque ela tem um mioma, sendo que o mioma a gente consegue fazer os bloqueios hormonais para essa mulher reduzir o mioma, enfim, né? Fazer algum procedimento que melhore esse sangramento, que melhore a sua anemia, que traga qualidade de vida para essa mulher e que essa mulher, depois que ela estiver na menopausa, ela vai precisar fazer sua reposição hormonal, Sim. sabe? Então, assim, a gente precisa. Não é só assim, você tem o seu mioma, espera entrar na menopausa e sofra com as consequências. Gente, não, a gente precisa É muito mais que isso. Muito Exatamente. mais que isso. Gente, quando eu falei, eu vou até pontuar aqui para não parecer muito gritante. Quando eu pontuei que alguns nutricionistas vão.
Não é anulando o papel do nutricionista, até porque a nutróloga, ela precisa do nutricionista. Precisa. Agora sim, o nutricionista, ele tem que ter uma mente muito aberta, não ser encaixotado ao ponto de que tudo se resolve também. Tem que ver essa discussão de caso clínico com os profissionais, um para com o outro, para ajudar a paciente. O propósito é a gente entregar vida para essa mulher e não uma briga de ego de dois profissionais que um quer ser mais do que o outro e esquecer o principal, que é o paciente, é a mulher. E logo nós, mulheres, que somos tão vulneráveis ao ponto de buscar uma assistência. Quando nós, mulheres, infelizmente, vamos buscar uma assistência, a gente tá passando pelo problema, ó, há muito tempo. E quando a gente vai buscar, o problema tá muito aqui em cima. E você se vê mais ainda sozinha. Agora imagine, você sozinha, descobriu o problema, tá muito maior, no meio de dois profissionais, debatendo quem é o melhor, que diz o que é o quê, e que ela vai ficar perdida. Para onde você vai? Então, assim, os nutricionistas, os ginecologistas, a nutróloga, o psicólogo ou até o mesmo psiquiatra, vocês conseguem entender que todos têm que estar alinhados no mesmo propósito? É o olhar com a paciente? Então, fiquem só de olho nos profissionais que vocês estão sendo acompanhadas, se são esses que gostam de levar esse caso clínico para com outro profissional que você já está tendo assistência. Porque é sobre isso, é você ser a estrela do processo. Você é a estrela, é a pessoa que precisa ser olhada, ser ouvida, ser acolhida e nós, como profissionais, agregar um ao outro para trazer excelência para vocês nesse processo. Eu sempre friso isso, Lidiane, porque assim, elas precisam entender que não estão entre brigas de ego, e sim estão procurando alguém que acolham elas. Tem que ter esse olhar mais humanizado, mais acolhedor e que se importa com a vida dela. Exatamente, Thaís. E assim, nessa fase de climatério e menopausa, ainda pior, né? Porque tem médico que é completamente contra. É, O- oposto. os que estão lá agarrado ainda no estudo WHI de 1991, que esqueceram que existe várias atualizações. Isso. É, e, e tem essa briga de ego e achar que a gente, como profissional, resolve tudo. Gente, nós somos seres humanos. Antes de ser médica, eu sou um ser humano. Então, assim, não pode ter esse ego de querer abraçar o mundo, de achar que resolve tudo, entendeu? Se você não sabe sobre reposição hormonal, porque não é sua área, tá tudo bem. Tá tudo certo, Isso. encaminha para o colega que entende do assunto e Isso. ponto. O foco aqui é trazer qualidade de vida para essa mulher que está aí desesperada, entendeu? A gente não precisa ficar, mas eu sou a ginecologista e sou contra a reposição hormonal. Outra coisa que eu costumo falar, na medicina não é política para a gente ser a favor ou contra, tem estudos para isso, entendeu? Então, assim, não é ser contra ou a favor. Nós estudamos para saber se é viável ou não é viável. E ponto final. Então, assim, se você, como profissional, não estudou essa parte, não é uma parte que te interessa, porque a medicina ela é muito ampla, tem uma gama enorme, um leque enorme de coisa para ser estudada, né? Que a gente estuda tudo e morre sem saber, né? É verdade, é verdade. Então, assim, tá tudo bem, mas não seja esse profissional se você não é a favor de uma coisa, você é contra aquilo ali, porque você não tem o conhecimento científico para aquilo ali, tudo bem encaminhar para o colega que tenha. Uhum. E pronto, que aqui a gente precisa melhorar a qualidade de vida dessa paciente. Sabe? Então, assim, já me deparei com algumas situações de pacientes minha e buscar o profissional com milhares de sintomas, incluindo fogachos e tudo mais, e a médica falar para ela, se for sobre reposição hormonal, não senta na minha mesa. Que Entendeu? horror. Então, assim, ela talvez não tenha conhecimento de como Mas não fazer, se diz isso. tudo bem, não sabe, assim, talvez não é uma área que ela goste de estudar, tá tudo certo, É tão mas fácil encaminhar. encaminha para o colega que sabe fazer, que está ali se dedicando dias a dias para isso, sabe?
Então, E não é uma briga entre profissionais. É igual a nutrologia, né? A nutrologia, ela é uma especialidade médica. Eu não tô concorrendo com os nutricionistas, sabe? Eu não tô... Não, gente, nós juntamos as informações, sabe? Para melhorar a qualidade de vida desse paciente. É igual o psiquiatra com e o psicólogo. psicólogo, né? A terapia, né, com a psicologia vai fazer a terapia e o psiquiatra vai fazer, né, prescrição das medicações que forem necessárias. Sim. O nutrólogo e o nutricionista é igual, a gente se complementa nas profissões, né? Quando você fala muito da questão do estudo lá, em 91, é a questão do profissional trabalhar com achismo. Exato, É ele trabalhar com o que ele acha. E essa resposta que essa profissional deu para a paciente, ela não tinha nenhum motivo de ter escutado aquilo. exato, Porque ela tá levando o pessoal dela para uma consulta, que a paciente não tem nada a ver com o que ela acha ou deixa de achar. Ela tá indo e pagando para algo para ela. E não para se vir como ouvinte da opinião particular da médica. Então, assim, eu também, como trabalho na ginecologia, eu amo encaminhar. Não só na ginecologia, mas na minha outra área também. Mas, assim, é muito bom encaminhar a Lidiane para um profissional que é especialista naquilo. Porque exato, você vai focada com o profissional para olhar aquilo. Quando você vai para um profissional que olha tudo, ele não faz o trabalho bem feito. Ele exato, não faz. Então, quando tem um profissional, ó, vamos fazer os exames anuais, tá tudo certinho, mas aqui eu tô sentindo, aqui tá tudo certo, mas pra mim tá certo. Mas você tá trazendo sinais e sintomas que não tá de acordo com a tua idade. Aqui eu vou ter que encaminhar você. Vamos para tal profissional. O que custa gastar tinta de caneta para encaminhar? o ego, custa o ego, né? E é tão bonito ver um outro profissional ir caminhando para o E outro. tá tudo E tá certo, tudo tudo bem. bem. E eu gosto muito de discutir o caso. Uhum. Aí eu encaminho, quando a pessoa não tem acessibilidade a mim, alguma coisa, aí eu vou lá na pessoa. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Me chamo Thaís, eu vou explicar. Ó, encaminhei uma paciente e tal pra você, ela tem isso, isso e isso. E assim, eu achei muito importante que ela fosse pra você ser mais profunda na sua avaliação e me dar um retorno para que a gente possa ter esse conhecimento e aí a paciente também ser bem mais Bem acolhida. assistida, Isso é muito é bom. maravilhoso. Então, quem ganha não é a gente, é a paciente. E a gente ganha também porque aprende com outro profissional. Já Exatamente, tinha o start. Ó, se ela tiver assim, 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 já sei que é para encaminhar. Minha gente, eu vou tossir, peraí. exatamente isso. Pigarro. É final de troca de tempo. Aí a pessoa já fica. Era eu embalada aqui querendo passar o negócio e não passou. Vai voltando. Então, é sobre a questão disso, da gente encaminhar e a gente entender que o outro. E quando a gente retorna com o feedback dele, É maravilhoso. nossa, Lidiane, dizer caramba, quanto eu aprendi. Exato. Agora eu tô sabendo como é que eu vou encaminhar mais ainda. Eu amo estudar a função do outro. Não Uhum, para fazer o trabalho dele, mas para eu encaminhar na hora certa. Eu acho que todo mundo deveria ser assim. exato. Eu não tenho obrigação nenhuma de trabalhar com reposição hormonal. Primeiro, que eu, como enfermeira, não vou fazer reposição hormonal, mas eu preciso encaminhar, porque essa paciente vem fazer um preventivo comigo, vem fazer uma consulta ginecológica comigo. Então eu preciso entender para encaminhar. Exato. Então eu preciso estudar até onde, como é que faz, os sinais, os sintomas. Quando chegar, já saber quem está na ponta, quem é que eu posso encaminhar, quem é que pode atender de uma forma que ela precise, acolha de tal forma. Porque se eu for encaminhar de todo jeito, ela vai deixar no meio do caminho. Começou Exatamente. até bem comigo, mas na metade do caminho ela deixa. Ah, Thaís, não fui porque eu não gostei. Ah, Thaís, eu não quero tentar outro profissional. Ah, Thaís, eu não sei se eu vou investir. Ela desiste. E tem uma coisa que a mulher bota no meio, é o danado dinheiro. Às vezes ela tem o dinheiro, mas ela não investe nela. Ela investe em Exatamente. terceiros. Exato. Na casa, Nos no filhos, no sofá marido. novo, E na ela se cortina, esquece. e se esquece. Agora, como é que cuida? Como é que cuida de alguém estando doente? Não cuida, né? Porque a gente, em primeiro lugar, precisa ter
saúde, energia, disposição para conseguir cuidar do outro, para conseguir cuidar da Pois é. casa, dos filhos, enfim. E a vida da mulher é muito atarefada, né? Porque hoje em dia a mulher, ela leva a criança para a escola e passeia com o cachorro e trabalha fora e ainda tem uma vida fitness, ainda vai para academia e treina e tenta manter a cabeça boa, o corpo bom. Então, assim, ela precisa ter energia e disposição para tantas funções que ela exerce no dia a dia dela, né? Sim. Lidiane, o que é que muda nesse metabolismo feminino durante essa fase e como a suplementação ela pode ajudar nesse controle do peso e do bem-estar geral? Quando a gente fala de suplementação, vou mexer muito a cabecinha delas de nutricionista, mas é totalmente diferente uma coisa com a outra, porque a gente tá falando já de climatério e menopausa. Uhum. Mas é trazer tudo isso que você vem pregando, trazer vida, trazer bem-estar, trazer energia, fazer a importância dessa suplementação para essas mulheres. Primeiro que em período de climatério começa a mudar tudo, né? Essas mulheres perde a qualidade do sono, né? Piora muito o sono, começa a ter despertares de madrugada, começa a ter ganho de peso. As mulheres que me procuram para emagrecimento, geralmente começaram a ganhar peso depois dos 40 anos, porque é até uma forma natural do organismo na Sim. tentativa de se proteger, né? Porque assim, os ovários produzem o estradiol, progesterona, só que o outro local onde o ovário produz também estradiol é no tecido de gordura. Então, Verdade. o ovário, no caso, o O organismo, né? Então, o organismo. organismo ele vai produzir estradiol nos ovários e também no tecido de gordura. Se esses ovários eles estão parando de fazer produção do estradiol, em forma de compensação, o corpo ele busca fazer a produção do estradiol em outro local, que é o tecido de gordura. Então, essas mulheres, depois dos 40 anos, elas começam a ganhar peso. E o pior, Thaís, é que esse aumento do peso geralmente é aquela gordura em região abdominal. É. A Então, danada da a pochete. danada que não queima, não tem academia que dê jeito. Então, elas começam a aumentar a gordura na região abdominal. Essa gordura de região abdominal é uma gordura visceral. Então, isso aumenta a resistência insulínica, leva a uma pré-diabetes, aumenta risco cardiovascular. Então, o metabolismo da mulher é como se fosse um carro em marcha lenta, sabe? Eu Dá uma sei. desacelerada. Então, tudo muda nesse organismo depois dos 40 anos de idade, né? E aí vem a suplementação que pode ajudar. Mas eu costumo falar que suplemento, ele suplementa. Ele não vai substituir uma alimentação ruim e pessoa sedentária, né? Entendi. A pessoa tá lá com a bunda plantada no sofá, não quer fazer uma atividade física, tá comendo tudo ruim, se enchendo de ultraprocessado e de açúcares e quer gastar R$ 1.000 por mês com suplementação, ela vai jogar o dinheiro no lixo, né? Então, assim, tem suplementos maravilhosos, mas primeiro ela precisa fazer o básico muito bem feito. Então, essa mulher, ela está praticando atividade física, ela está dormindo bem, tendo um sono de qualidade, então a gente pode entrar com as suplementações, que daí vai ser o ouro, né? O ouro do pote O dela. ouro do pote, exatamente. Outra coisa que acontece nessa fase também de climatério é a perda da massa muscular, né? A mulher, ela começa a perder E vem a musculatura. flacidez. E vem a flacidez. Então, ela começa a aumentar gordura corporal, principalmente gordura em região abdominal, começa a perder massa muscular. Eu costumo falar que nessa fase, a musculação, a atividade física é dose terapêutica. Doutora, eu não gosto de ir para academia. Pois vai assim mesmo, minha filha. Porque é dose terapêutica. A gente precisa melhorar a musculatura. E a musculatura para essa mulher, ela vem como proteção óssea. Já tem estudos, Thaís, mostrando que a sarcopenia, né, que é a perda Sim. de massa muscular associada a Alzheimer. Então, assim, você praticar atividade física, você fazer a manutenção dos seus bancos de músculos nessa fase de climatério e menopausa é dose terapêutica diária. Do mesmo jeito que você toma teu remedinho todos os dias, que você quer tomar os seus suplementos todos os dias, a academia, ela faz parte aí desse pacote, né? E aí, as suplementações que nós temos, né? A vitamina D.
né? Os níveis bons de vitamina D, que esteja ali entre 40 a 60, a vitamina B12, que participa da parte de cognição, memória e também melhora musculatura. Magnésio, que ele dá um relaxamento, então ele melhora a qualidade do sono. A melatonina também, que é o nosso hormônio do sono. A coenzima Q10, né, que melhora a parte cognitiva, é um antioxidante muito potente. Então, tem alguns suplementos aí que a gente pode lançar mão. Creatina também, mesmo para quem não treina. Se você toma creatina, fique tranquilo, você não vai ter pedra nos rins por causa da creatina. Pode ser usado todos os dias, pode ser usado, inclusive, por idosos, né? A creatina, eu ia falar sobre isso também, porque eles têm um medo de tomar a creatina, pensando logo nos dias, minha gente do céu, vai ajudar muito mais do que piorar e não causa nem isso. Não dá lesão renal, não dá dano renal, não dá pedra nos rins. O que dá pedra nos rins, sabe o que é? Falta de água. É, isso é A maior verdade. parte das pessoas não toma água suficiente. A gente acha, na minha consulta todos os dias eu pergunto quanto de água você toma. E as pessoas acham que é uma coisa boba, mas É não. não, a maioria não toma água suficiente. Até porque o nosso corpo, 75% é água. Exato, É movida a exato. água. Então, se você tá em baixo nível de que nem é como se você tivesse na barragem. Se a barragem ela baixa aquele nível, vamos ficar sem água. Para tomar banho, para fazer o que tem que fazer. Então, quando ela tá no nível bom, é porque veio a chuva, estabilizou e ela tá bem. Todo mundo ganha. Mas se Exato. não, E aí as mulheres nessa fase querem fazer procedimento estético, que eu sou extremamente a favor. Façam seus procedimentos estéticos, mas bebam água, porque você vai fazer um bioestimulador de colágeno, mas precisa de água para hidratar a sim, pele, né? Para que o bioestímulo aconteça de verdade, né? sim. Então, bebam água, mulheres, por favor, todos, né? Não só as mulheres. Sim, sim. Eu vou pedir para que Manu coloque para mim aqui do ladinho da gente o Instagram de Lidiane, para que vocês possam ir já conhecendo o Instagram dela, conhecendo o trabalho dela. Ela, como vai estar chegando agora em Carpina, então, agora em Carpina ela já está atendendo, na verdade, ela não está chegando, ela já está atendendo em Carpina. Então, eu quero que vocês olhem o Instagram dela, olha do lado, tem muitas imagens, tem muito conhecimento, ela deixa muito conhecimento. Então, assim, é um conteúdo muito rico para que vocês possam estar maratonando. Eu digo para elas stalkearem as Uhum, profissionais para sempre estar olhando no Instagram, porque é a nossa vitrine, é o que elas sabem de nós como pessoas, como profissionais. Então, elas têm a noção de que profissional eu estou procurando e elas têm que fazer isso. Porque eu exato. acho que é a porta de entrada de você conhecer qualquer profissional. Claro que tem os profissionais, até eu sou falha. Tem hora que eu não vou e apareço nos stories. É porque é complicado a nossa vida É, de querer se dedicar ao é paciente. verdade. A gente tem hora que não dá conta. Não dá conta. Atende, prepara, ainda tem um pós, que ainda existe pós-atendimento. Exato, O pós-atendimento, olha, ele dura por muito tempo às vezes. exato. Não é você atender, tchau, linda. Próximo atendimento, ano que vem, daqui a 6 meses a gente se vê. Não, tem um pós-atendimento. A gente não larga a mão da paciente. Exatamente. Aí vai para a rede social. Então, a rede social que a gente faz para vocês é com muito carinho, com muita dedicação. É uma forma de você estar sempre informada, mas não é a consulta gratuita que você tá procurando. Aquilo ali é um terço, a pontinha Um do pedacinho só. do que a gente entrega durante a consulta. Então, a consulta, quando geralmente é 1 hora, 1 hora e meia, dependendo do profissional, quando ele quer passar e quer acolher e quer trabalhar com essa paciente, vocês vão entender o que é uma consulta. E qualquer valor que você investe não tem um retorno significativo em relação a foi aquilo que eu paguei, eu pagaria mais. Porque elas têm muito mais do que aquele valor que é pedido. Exatamente, muito mais. Eu trabalho com os planos de acompanhamento e eu tenho todo esse diferencial, sabe? De fazer o acompanhamento semanalmente na clínica e ainda dar o suporte WhatsApp.
sabe? É muito diferente de um paciente que vai numa consulta, daqui um mês eu te vejo de novo. Ou até o Não. plano mesmo. O plano é do mesmo jeito, não tem o pós. Exatamente. Não, essa paciente eu acompanho semanalmente na clínica e ainda tenho acompanhamento WhatsApp. Ah, eu fui na consulta hoje, amanhã eu preciso falar com a doutora. Pois consegue falar comigo, sabe? Porque eu deixo essa acessibilidade, né, com os pacientes que eu acompanho. E eu sempre friso, Lidiane. Quem tem plano, pense na urgência e emergência. Não são consultas preventivas. Consultas preventivas não Exato, são boas. Você tem que investir nas consultas preventivas, que é essa que a gente trabalha. exato. É de estudar o paciente, é fazer aquilo. Então, assim, urgência e emergência sabe que você está pagando o plano por isso. Uhum. Ah, mas tem as consultas assim. Eu digo, mas não são consultas boas para aquele tipo de problema que você tem. Porque o que é 20 minutos, 30 minutos de consulta? Não traz qualidade, né, Thaís? Porque, assim, para você entender todo um contexto e ajustar toda a parte metabólica de uma paciente, toda a parte hormonal, enfim, ainda traçar uma meta de planejamento para ela a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Você não consegue fazer isso em 20 minutos, gente. Não consegue. Exige tempo. Exige tempo e exige tempo e raciocínio clínico. Essa aqui eu preciso encaixar, eu preciso primeiro fazer isso, para depois esse outro, para que o organismo dela se ajuste, entendeu? Não é receita de bolo. Gente, eu costumo bater nessa tecla, não é receita de bolo. Cada ser humano, cada pessoa, ela é única, né? Então, assim, eu preciso de um tempo para entender e principalmente para entender as dores profundas dessa paciente, sabe? Quais aqueles sentimentos que ela tem ali que às vezes ela não conta nem para o marido, É. né? Então, assim, eu tenho muito isso na minha consulta. Eu tenho um paciente que vem na minha consulta que às vezes chora durante a consulta, porque ela consegue encontrar Alguém que entenda. alguém que entenda e que ela conseguiu se abrir e falar verdadeiramente o que ela está sentindo. E, meu Deus, até que enfim alguém me entendeu e eu estou Aham. conseguindo falar o que eu estou sentindo. E agora a gente vai lançar, né? Vai colocar uma meta, uma estratégia de tratamento aqui, né? No teu consultório, o que é que você se depara mais em relação às dificuldades, às queixas e como isso tem transformado em relação à evolução dessas mulheres que chegam com o pensamento, passam pelo processo e se encontram como outras mulheres com, com outro olhar de viver a vida? Como é a dinâmica desse processo? Para mim, as que vêm para emagrecimento, 99% já estão ali num processo de emagrecimento, às vezes com o nutricionista, fazendo atividade física, seguindo um plano de alimentação, mas não consegue estar ali, né? Empacado no emagrecimento, não consegue, sabe? Então, quando vem, a gente vai ajustar a parte metabólica. Aí, o que que eu sempre avalio? Geralmente, essas mulheres, elas estão com alteração hormonal, elas estão com resistência insulínica, elas estão com inflamação crônica subclínica que não foi tratada, sabe? E aí, quando a gente ajusta toda essa parte metabólica, elas conseguem destravar o seu emagrecimento, sabe? Outras também, as queixas dessas mulheres, principalmente as mulheres climatéricas, né? Sim. Que já rodaram diversos profissionais, que estão com quadro de ansiedade, que já foram para o psiquiatra e já está tomando várias medicações de ansiedade, de depressão, remédio para dormir. Então, quando a gente ajusta essa parte hormonal, e aí elas começam a conseguir fazer os desmames das medicações, porque não tem mais necessidade, né? O que eu costumo falar, gente, sintomas de climatério e menopausa não são só calorões. A gente tem aí mais de 50 sintomas, sabe? Depressivos, de ansiedade, tontura, zumbido no ouvido, formigamento na pele, enfim, são mais de 50 sintomas. Irritabilidade. Irritabilidade. A mulher, ela nem entende o que está acontecendo com ela, sabe? Uma mudança de humor, uma sensação de angústia. É um pavio curto o É, tempo todo, exatamente. que até ela se estranha. E aí eu costumo falar, Thaís, que nesse período de climatério e menopausa e relacionada à reposição hormonal, nós escolhemos os nossos vilões errados, né? Porque assim, todo mundo, meu Deus, que medo da reposição hormonal. Outra coisa que a gente precisa deixar muito bem claro: reposição hormonal não são anabolizantes de academia. Isso é uma coisa que eu deparo muito na minha consulta. E é. Porque
Elas chegam com esse pensamento. chegam com esse pensamento de falar assim, Nossa. Deus me livre, doutora, de reposição hormonal, vou ficar uma Graciane Barbosa. Meu Não vai, mulheres. Deus. Reposição hormonal não são anabolizantes de academia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A reposição hormonal, a gente devolve em doses baixas, fisiológica, que o teu corpo já produz de forma natural. O seu corpo já produz estradiol, progesterona, testosterona. Então, em doses fisiológicas, a gente devolve o que o corpo parou de produzir com o tempo, né? Com o Sim. passar dos anos, essa produção dos hormônios vai reduzindo, então a gente faz essa devolução. Então não tem nada a ver com o hormônio anabolizante de ficar bombada, virar uma Graciane Barbosa, vou ficar com a voz grossa, vou encher de pelo. Não, não vai. Então não precisa ter medo quanto a isso. Outra coisa, eu costumo falar que nós escolhemos os vilões errados porque um dos primeiros fatores de risco para desenvolvimento de câncer de endométrio e câncer de mama é a obesidade, é o sobrepeso. Por causa da aromatização que acontece no tecido de gordura, a mulher ela aromatiza mais estradiol. O estradiol ele faz espessamento endometrial. Então, aumenta risco de desenvolvimento de câncer de mama por hormônios de estrogênio dependente, né? E por causa do espessamento de endométrio. Mas você não vê ninguém falando para uma mulher, olha, o seu sobrepeso, a sua obesidade pode te levar a um câncer. Você não vê. Às vezes você vê uma romantização da obesidade. Aceite o seu corpo como é, essa romantização. Sendo que a obesidade, ela é doença crônica, multifatorial, é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, ela tem CID e ela precisa ser tratada como uma doença crônica. E aí eu já escutei várias pessoas falando assim, mas com as canetas emagrecedoras é fácil. E é para ser fácil mesmo, não é para ser sofrido. Emagrecer não é para ser sofrido, né? Porque você já escutou alguém falando assim, mas você controla a sua hipertensão com losartana, aí é fácil. Você controla a sua diabetes com a metformina, aí é fácil. Por que que vai falar isso de alguém que está acima do peso, precisando de uma medicação que é uma doença? Então, assim, a gente precisa olhar de outra forma e parar com esse pensamento, sabe, discriminatório contra as medicações para emagrecimento, sendo que a obesidade é uma doença e é uma doença que leva a outras doenças, né? Sim. A obesidade, estar acima do peso, ela leva a hipertensão, a diabetes, a gordura no fígado, que é a esteatose hepática, né? O primeiro, a causa de cirrose não alcoólica é a esteatose hepática, né? É a gordura no fígado. Então, não é uma coisa boba. Precisa ser tratada, né? Então, a gente precisa parar de escolher os vilões errados, né? Então, assim, a reposição, ela não é uma vilão, né? Com a avaliação médica, com os exames laboratoriais, com o acompanhamento, ela não tem risco de câncer, ela não tem risco de trombose, de AVC, né? Ela traz essa qualidade de vida para essas mulheres, né? A bebida alcoólica, por exemplo, 14 gramas de álcool diário, ou seja, 2 latinhas de cerveja diária, leva a aumento do risco de câncer de mama. Você vê alguém falando assim, você está acima do peso, você está com sobrepeso, com obesidade, você está fumando, você está bebendo, você pode desenvolver câncer de mama? Não. Mas aí a pessoa fala assim, olha, cuidado com a reposição hormonal. Aí o que é menos falado e o que é menos incentivado leva a culpa como é o problema. Exatamente. E o que mais faz de errado leva como tá tudo bem. Exatamente. Então, assim, nós precisamos realmente parar de escolher os vilões errados. Reposição hormonal, ela não é vilão. Eu não sei se você tá notando, mas assim, a minha cara tá assim de... Meu Deus, quantas coisas as pessoas pensam de errado. Exato. Porque parece ser o bicho de 7 cabeças. Exatamente. E E não elas... é. Não é. Não é. Não é pelo fato de não ter alguém que abra os olhos. Exato. Não é também porque elas não encontram pessoas certas. E como a maioria são antiéticos, são antiprofissionais e também colocam no lugar como pessoa, na opinião, e não olhando como paciente,
Exatamente. Não tem como as coisas fluírem. E elas entenderem que, poxa, então realmente faz sentido uma coisa com a outra. E tem muitas mulheres, Lidiane. Veja Uhum. que a gente veja pelo cigarro. A caixa do cigarro, ele veio há anos mostrando o que o cigarro causa. Mas Exatamente. até hoje ele é vendido. E até hoje é vendido. É igualzinho. Ex- É você na lata de cerveja, de alguma coisa, botar atrás. O que é que dá a cerveja? Vai ser comprado. Porque as pessoas querem momentos. Exato. Não pensa no futuro. Agora, hoje, momentos. Quero ficar leve. Tomou, mas não sabe depois qual é o problema que vai vir. Exatamente. Não pensam quem é que vai cuidar delas. Como é que ela vai lidar com aquela situação? Será quem ela tá contando vai cuidar? Será que a pessoa do lado dela vai cuidar dela quando ela precisar? Porque existe muito isso, nós mulheres, de cuidar do outro, do outro, do outro, do outro, mas quando dela não tem ninguém, nem o próprio parceiro cuida, Exatamente. nem o próprio parceiro. Então, se ela não atentar para ela fazer por ela mesma, ela também vai se perder no meio do caminho. E ela vai dizer: aonde foi que eu me meti? Mas chorar pelo leite derramado lá na frente pode ser pior do que começar de agora a entrar um pouco mais nessa nuance de preciso repor se tem que repor. Exato. E não deixar para depois o que eu posso fazer agora. Pode ser que depois nem dê tempo mais. Exatamente. Nem dê tempo. Pensando nessa questão do suplemento, e a gente falou muito bem dos exames, mas quais os exames eles são fundamentais para acompanhar a saúde dessa mulher no climatério, principalmente, e como eles ajudam a personalizar assim, esse tratamento? A gente sabe que o climatério, qualquer mulher pode chegar, mas a gente já entendeu que cada climatério é para cada paciente. Mas existe assim, exames que todas têm que passar por eles, ou cada mulher, claro, vai ter um, mas os que são mais específicos que todas poderiam fazer para ter mais ou menos uma noção. Tem os exames que precisam ser feitos por todas as mulheres, Tá. principalmente para iniciar a reposição hormonal. Mamografia, Hum. né? Ultrassom mamária, se a mama for densa. Uma ultrassonografia transvaginal para a gente ver como é que tá esse endométrio, a espessura endometrial antes de iniciar essa reposição hormonal, para ver se essa mulher tem um mioma uterino, uma adenomiose, né? Os exames laboratoriais de hemograma, por exemplo, o perfil metabólico, e os exames hormonais mesmo, para a gente ter um parâmetro também durante o tratamento, né? Na sua visão, que muitas ainda entram no conflito. Ah, eu fiz uma mamografia, mas pra quê? Rotação de mama. Nesse sentido que há um para com o outro, porque um complementa o outro, qual é o motivo de uma complementar a outra? Para que elas possam entender e quebrar também essa visão de que se eu fiz mamografia, para que eu vou fazer ultrassom de mama? Porque se eu fiz ultrassom de mama, para que a mamografia? E a gente sabe que, assim, não são todas as mulheres que só a partir dos 50 faz Uhum. mamografia. A gente sabe que pela sociedade brasileira de... Ai, meu gente, agora eu vou pagar mico aqui. De ginecologia. Não, é de uma outra, que ele faz com que se a mulher ela já tem predisposição ou então Ah, geneticamente, sim, que eu esqueci o nome dela agora, as mulheres já podem começar a partir dos 40, sim, porque tem essa. E o ministério, ele só pede a partir dos dos 50 para 50 frente. anos. Só que a gente perde essas mulheres que têm a genética dos 40. Exatamente. Quando vem de 50 para frente, já está instalado. É. É porque a mamografia para as mulheres que têm antecedente familiar de primeiro grau, Sim, né? a Por partir dos exemplo, 40. a mãe, por exemplo, que teve um câncer de mama. Eu tive um caso na minha família, por exemplo, que a minha cunhada teve câncer de mama aos 38 anos. Então, assim, Muito nova. são 10 anos antes que você começa a rastrear. Você não vai esperar até os 50 anos de idade. 10 anos antes do caso do familiar de primeiro grau. Então, se a sua mãe teve um câncer de mama aos 40 anos de idade, o seu rastreio começa aos 30 anos de idade. Minha lógica é a mesma. Não vai Não faz esperar. sentido, não faz sentido. E o Ministério ainda continua com essa disparidade de tempo. A gente, por isso que muitas vezes a gente não entende por que não cai o índice de colo do Exato, útero e câncer de mama. Porque exatamente. não existe quebrar a idade diminuindo, ao que o protocolo preconiza.
Exatamente. E esse rastreio, quando tem um familiar de primeiro grau, precisa iniciar mais precoce, né? E a mamografia, e a gente precisa aqui, Thaís, falar sobre o que é prevenção Isso, e o que é detecção precoce, que às vezes também isso. tem uma confusão aí, né? Muita. Então, assim, a mamografia, ela é para detecção precoce do nódulo, né? O que que é prevenção? Prevenção é você ter qualidade de vida saudável, né? Isso. Você evitar o tabagismo, praticar atividade física, ter uma alimentação saudável, se manter dentro do teu peso ideal, para você prevenir o desenvolvimento de uma doença. Uhum. Mas, entretanto, nós precisamos da detecção precoce, que é a mamografia, Tá. né? E a mamografia, ela vai detectar o nódulo ainda em fase inicial. E tem mulher, por exemplo, que tem a mama densa, a mama mais volumosa, que não consegue ver alguns nódulos, localização, o tamanho na mamografia. Então, a gente precisa complementar Com com a a ultrassom. ultrassonografia. Precisa. Tem isso também. Às vezes eu também explico às pacientes. Tem a questão do preventivo. Preventivo, 2 anos negativo, você passa 3 anos sem fazer o preventivo. Só que, Lidiane, se a gente for olhar a mulher como um todo, esses 3 anos sem fazer um preventivo, a consulta ginecológica, um exame especular, É muito mu- tempo. muitas vezes aparece na metade do primeiro ano que já foi dos dois negativos. E ela Exatamente. vem saber com o problema bem instalado. É outra disparidade que, no meu pensamento clínico como profissional, não entra. Uhum. A mesma coisa é a mamografia. Então, quando a gente vai falar para as pacientes, mas o que é que elas agregam? Ah, mas meu outro profissional, que não tá nem aí para ela, disse que não precisa. Tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Precisa. Anualmente a gente muda, a gente Exato. muta. Nossos hormônios têm mutação. Se muta, olha, o primeiro cérebro é o intestino. Segundo, vem os nossos neurônios. Terceiro, vem a carga hormonal da mulher. Exato. E onde é que muda? Tudo. 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 Se não mudar, não tem alguma coisa que está falhando na comunicação entre eles. Mas tudo faz sentido. Aí é onde eu bato muito no martelo. Tá, vamos fazer a mamografia quando tem que fazer, mas a ultrassom de mama quando for pro médico, para Uhum. o mastologista, junto com o nutrólogo, junto com os outros, para entender o que é que tá desorganizado para organizar. Exato. Só que elas não entendem que tem que fazer duas coisas. É por isso que eu quero que você diga o porquê a mamografia tem que complementar junto e Tem que você. complementar. Isso você já falou brilhantemente. Tem coisas que na mamografia não dá para se ver, mas na ultrassom complementa. Exatamente. Um nódulo muito pequeno, a localização, enfim, e complementa com a ultrassonografia. Precisa ser exames complementares. Esses são os exames que todas têm que fazer. Exatamente, né? O preventivo, né? Sim. A colpostologia. E aí alguns exames, por exemplo, para a gente avaliar como é que tá os minerais, as vitaminas, são importantes também. Que esse também são que todas podem fazer. Pode. Os que já são um pouco mais específicos de pacientes para pacientes, que não é o que todo mundo precisa fazer. Existem alguns mais específicos assim em determinadas situações? Existe, por exemplo, antimileriano, né? Hum. Tem alguns que são um pouco mais específicos, mas aí precisa ser avaliado para cada paciente Para essa mesmo. paciente que vai precisar desse exame, qual é qual é o sinal que ela tem que ter ali de resposta para você entender para ela fazer esse tipo de exame? Mulher que está querendo engravidar, por exemplo, sabe? Está com Hum, mais de 30 anos, já está tentando gestar, não conseguiu, né? Então a gente tá. faz esse exame para ver reserva ovariana, por exemplo. É um Sim, dos sim, exames, né? um dos Para exames. avaliar a reserva ovariana. Tá, esse seria os mais específicos assim em Uhum, relação aos demais que você pede, exatamente. tá? Depois que você. Mas a parte hormonal, por exemplo, a gente vê o eixo, né? Sim. FSH, LH, né? A O função, estradiol isso, também. estradiol, progesterona, avalia, por exemplo, a função da tireoide, né? Sim. TSH, T4 livre. São esses exames hormonais que, basicamente, todas as mulheres em climatério e menopausa, a gente vai fazer eles. Tá. Mulheres que não estão na menopausa, no climatério, nós mais jovens, que eu não sei nesse quadro, mas na casa dos 33, mas vai saber que a minha chega por aí, pros 35, 40, não sei. Mas assim, as mais jovens mesmo, Aham. elas têm a necessidade de fazer anualmente, ou a cada 2 anos, esses exames de hormônios.
Se tiver sintomas. Sem sintomas, não há necessidade de Não, solicitar. não tem necessidade. Com sintomas, né? Porque não tem muito motivo de você solicitar vários exames hormonais se você não está apresentando absolutamente nada. Você está bem, não está cansada, não está fadigada, não tem nada, Uhum. né? Tá tendo o seu dia a dia com uma alimentação legal, praticando atividade física. Isso é muito importante também, sabe, Thaís? Porque Sim. assim, às vezes a pessoa ela tá sedentária, ela tá se alimentando super mal, com vários ultraprocessados, com muito alimentos açucarados, tem sono ruim, um sono que não é de qualidade, e aí ela quer ficar fazendo exames, sabe? Então, assim, vamos ajustar tudo isso, se continuar sintomas, essas mulheres mais jovens, né? Se Sim. continuar os sintomas, e aí a gente vai para os exames, né? Para avaliar, para ver como é que tá, se é uma deficiência de vitamina, de mineral, né? Porque eu acho que a maioria acontece é isso. Uhum. Pensam muito assim, viver a vida. Que acha que viver a vida é a base de álcool, é a base de festas de noites viradas, é uma vida loucamente e esquece do básico. O que acontece muito dos pacientes mais jovens que vai para mim é não dormir bem. Não tem qualidade de sono, sabe? Dorme super tarde, 1, 2 da manhã, e no outro dia acorda cedo. Ai, doutora, mas tô muito cansada. Mas, criatura, você não tá dormindo bem. Você vai ficar cansada. O teu corpo, Não ele tem o ciclo precisa de circadiano repouso, sabe? completo. Exato. E aí desregula tudo, né? É. Deixa a pessoa mais cansada do que o normal. Exatamente. É o que eu costumo falar. A gente precisa fazer o básico bem feito, né? Precisa se alimentar com qualidade. Ah, uma hora ou outra eu vou sair fora da rotina, vou comer uma bobeira. Ok, né? A gente também não vai ser tão a ferro e fogo Sim. de achar que, né? Mas assim, maior parte do seu dia, você fazer escolhas boas para a sua saúde, né? Você ter uma alimentação legal, você tomar água suficiente, você fazer a higiene do sono, dormir um pouco mais cedo. Eu já tive pacientes mais jovens que melhoraram a qualidade de vida só fazendo esses ajustes, sabe? Então, mas ainda assim eu continuo me arrastando? Então, vamos avaliar, né? Vamos pedir a parte hormonal, então vamos ver o que tem de alterado aí. Agora, se é uma menina, uma mulher aí, né, antes dos 40 anos de idade, que está apresentando alteração de menstruação, né, uns ciclos cortados, enfim, né? A gente precisa fazer, sim, essa investigação hormonal, né? A ver se não é uma endometriose, se não é um ovário policístico. Então, a gente Uhum. precisa avaliar essa parte hormonal também. Fora a endovaginal, a ultrassom abdominal total ajudaria ou tem algo, ou só a ressonância mesmo conseguiria ver No, mais profundo? no caso de endometriose, a ressonância Ressonância, pélvica. né? Aham. Porque fica melhor. Ai, meninas, o papo tá muito gostoso, mas estamos chegando a mais um finalzinho de episódio. Mas eu tenho a certeza que vocês puderam sugar muito conteúdo. Haverá várias outras vezes que a gente vai ter outras conversas sobre isso. Climatério e menopausa rende muito pano para manga, porque são fases, são ciclos na vida da nossa vida como mulher, que isso vai e volta, vai e volta. E é como sempre qualquer outro assunto. A gente tá falando agora de um artigo científico, mas daqui a 10 minutos está saindo um novo fresquinho, fresquinho. Daqui a pouco a gente lê e vem colocar e vai dizer, ah, mas ela falou aquilo. Tá, a gente é mutável também. Então a gente sempre está mudando essa característica, essa visão, essa prática, essa clínica, essa avaliação. Sempre estamos em mutação. Mutação para melhor. Então, não é porque eu e Liliana estamos falando aqui que daqui a 2 horas, 1 hora, 24 horas, um mês, 2 meses, vai mudar. Vai mudar. E a gente também vai moldar também com o tempo. Porque a gente trabalha baseado com o estudo. Não é porque eu acho, porque ela acha que o outro profissional tem que achar para bater com a mesma assistência que a gente está entregando a paciente. É tudo baseado ao estudo científico. É tudo muito bem estudado, estruturado, calculado também. Não é de qualquer jeito que você vai pegar a paciente, vai olhar para a cara dele e dizer: ah, essa daqui eu vou usar esse hormônio. Aquela ali eu vou usar o. Não! Você tem que investigar a história. E Lidiane frisou bastante aqui todo o nosso programa. Precisa olhar para ela, Thaís, como individualidade. E é isso, um bom profissional, ele trabalha com individualidade. E não com o coletivo, achando que todo mundo tem que fazer a mesma coisa,
para chegar no ponto do estudo. Ah, que a alteração hormonal, a reposição hormonal vai me deixar como Graciane Barbosa. Então, não é sobre isso. Lidiane, muito obrigada Eu que pela sua agradeço. presença. Eu quero que você agora diga onde você atende, qual é o horário, diga como é que você está. Eu acredito que você vive sempre na ansiedade de esperar cada uma delas na sua sala, porque assim, eu fico ansiosa para esperar as minhas. Porque eu separo o consultório para elas. Então, aquele horário é agendado, é tudo para ela, o momento é para ela. E eu sei que você trabalha desse jeito, porque já deu para sentir desde o início do programa, desde o início do episódio. E dá para sentir que você também é daquela de estar juntas. Com certeza. Se você tá com a sua paciente, você Juntinhas. pega na mão dela, diz eu E vou não com largo mais, não. você, até você dizer assim, Lidiane, agora eu vou seguir minha vida, porque assim, eu estou viva, reavivi, e agora eu sei o que é viver sem todos aqueles problemas que eu tinha e que você me ajudou a sair daquele lugar. Mesmo com outros profissionais dando suporte, mas assim, eu sei que veio a partir de você, eu vi através de uma indicação e que deu certo, e eu sei o quanto mudou a minha vida. Então, é isso mesmo, juntíssimas com as minhas pacientes. Eu falo que as minhas pacientes, elas só não têm resultado se elas me abandonam, porque se não me abandonam, meu amor, vão ter resultado. Seja no emagrecimento, seja na melhora da qualidade de vida, sabe? Na melhora de todos os sintomas. E eu tenho muito prazer, sabe, em ver essa transformação. Assim, gente, eu costumo falar para as minhas pacientes que eu acho que eu fico muito mais feliz do que elas com cada resultado, sabe? Aqui em Carpina, eu estou atendendo lá na clínica Serrop. Eu esqueci o nome da avenida. Eu não lembro o nome da avenida também. Eu posso olhar aqui? Pode botar, mas pode dizer assim, Rua dos Tamarindos. Rua dos Tamarindos, isso Isso. mesmo. Lá, Prisa de novo. aqui em Carpina, eu estou atendendo lá na Serrop, que é na Rua dos Tamarindos, né? Nos dias terça, quarta e quinta, o dia todo, Tá. né? E aí fala com as meninas lá na Serrop, né? Eu também tenho a minha secretária que vai passar todo o passo a passo de como funciona o atendimento, né? O atendimento, ele é muito personalizado para cada uma delas, porque eu me preparo mesmo, sabe? Eu trabalho também, Thaís, com um formulário pré-consulta, sabe? Eu gosto de conhecer essa mulher até antes dela chegar no meu consultório, Eu também tenho essa sabe? prática. É, É muito bom. então, assim, eu já encaminho o formulário pré-consulta. Esse formulário pré-consulta foi eu mesmo que fiz. Então, assim, é uma coisa muito bem estruturada, Sim. sabe? Então, quando ela já vem, eu já sei se tem alguma comorbidade, se toma alguma medicação, quais são as queixas, qual o objetivo dela naquela consulta. Então, quando ela chega para mim, Você já tá eu pronta para já ela. estudei o caso dela, já estou ali preparadíssima para entregar o meu melhor para essas pacientes, sabe? E aí a gente vai fazer a anamnese, conversar, né? Que a anamnese é mais do que um bate-papo. Tudo que não foi colocado ali naquele formulário, então a gente vai conversar ainda durante a consulta. Eu faço a avaliação de bioimpedância dessas mulheres para ver a composição corporal. A bioimpedância ela não é só peso na balança, a gente precisa entender a composição corporal, né? Quantidade de gordura, quantidade de massa muscular, quantidade de gordura visceral, como está a hidratação. E depois a gente vai traçar o plano de estratégia para o tratamento dessa paciente. Então, assim, é uma hora que eu dedico do meu tempo para entregar ali o que é de melhor, de mais de qualidade mesmo, que é o momento delas. E ainda eu pós-consulta. E o pós-consulta, que daí dentro dos planos de acompanhamento eu tenho esse acompanhamento ainda semanal, né? Consulta boa é essa, que a gente tem pré, durante e E pós. pós. Não é aquela que você chega, agenda, ainda pega um monte de mulher esperando a recepção. Eita, qual é a ficha? Não é por ficha, é atendimento personalizado. Não é algo que, olha, qualquer dinheiro que você vai investir em um bom profissional, não é jogar dinheiro fora, não é o valor, o número que vai estar dizendo quem é bom ou não. É o que entrega, é a solução que você tem para o seu problema. Então, assim, dinheiro nenhum paga quando você investe. Investe realmente em bons profissionais. E Lidiane está aqui lindamente colocando para vocês as cartas na mesa do quanto ela é essa profissional que você precisa buscar. E a gente sabe que tem muitos outros na nossa cidade,
Mas sempre busquem profissionais especialistas no assunto. Tem um que vai ser generalista, mas que ele precisa encaminhar. Desse encaminhamento, você vai para o especialista. E não o generalista, ou então ele tenta focar, mas ele não é tão focado, tão específico, ao ponto de te ajudar nesse processo, tanto do climatério como da menopausa. Mas, desejando aqui um ótimo final de episódio para vocês, que vocês possam compartilhar muito esse programa, porque muitas mulheres precisam saber de todas essas informações que Lidiane passou pra gente. Um grande e enorme beijos para vocês. E esteja aqui no próximo Tá Juntas, que ainda vai ter muito conteúdo de qualidade falando sobre nossa saúde, tá bom? Grande beijo e tchau, tchau.